Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu abro essa edição, infelizmente, com uma triste notícia. O cantor e compositor Genival Lacerda morreu hoje, aos 89 anos, no Recife, em decorrência de complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho do artista. Ele foi internado no dia 30 de novembro do ano passado e levado para a UTI de um hospital na área central da capital pernambucana. No dia 4 de janeiro, o artista teve uma piora no quadro de saúde. A família havia iniciado uma campanha de doação de sangue para o cantor. Genival Lacerda foi um dos grandes nomes do forró. Com carisma e reverência, se tornou um ídolo popular. Conhecido por todo o Brasil durante 64 anos de carreira, era um símbolo da cultura do Nordeste. Nossos sentimentos a toda a família. Mais informações sobre o assunto você confere ao longo da nossa programação. O Instituto Butantan apresenta hoje, em São Paulo, os dados de eficácia da Coronavac para registro da vacina na Anvisa. O governo paulista mantém a previsão de vacinação contra a Covid-19 para o dia 25 de janeiro, mas ainda precisa de aprovação da Agência de Vigilância Sanitária. Os dados sobre a eficácia dos testes clínicos feitos no Brasil da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19, devem ser divulgados em coletiva de imprensa do governo paulista na sede do Instituto Butantan. Por questões de sigilo contratual, os resultados não puderam ser antecipados, mas de acordo com o que já foi revelado pelo secretário da Saúde, a vacina não chegou a 90% de eficácia. A taxa mínima recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de 50%. O estudo conclusivo mede a taxa de eficácia do imunizante, comparando quantos casos confirmados ocorreram nos voluntários que receberam placebo e quantos naqueles que tomaram a vacina. A fase 3 dos testes da Coronavac no Brasil teria registrado pelo menos 170 voluntários contaminados. O governo manteve o cronograma de vacinação programado para começar no próximo dia 25. Nos detalhes, conta que a vacinação deve acontecer de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 5 da tarde. Além dos 5.200 postos de vacinação já existentes no estado, escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru vão ser usados na campanha, totalizando 10 mil postos. Na primeira fase, devem ser vacinadas 9 milhões de pessoas no estado, sendo priorizados os grupos de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas e idosos com mais de 60 anos. E ainda falando sobre o coronavírus, a China decidiu restringir o deslocamento de pessoas em uma cidade do norte do país. A medida é uma tentativa de frear um surto de Covid-19. Em uma outra província, foi detectada uma nova variante do vírus encontrada na África do Sul. 10 das principais rodovias que levam a cidade de Shijiazhuang, cerca de 300 quilômetros ao sul de Pequim, foram fechadas, assim como um terminal de ônibus. O objetivo é evitar que o vírus se propague para fora da cidade da província de Hebei. Até agora, 117 casos foram registrados na cidade. Destes, 78 eram assintomáticos, o que levou a testes em massa em toda a área afetada. As autoridades sanitárias da província de Guangdong relataram um caso relacionado à variante do vírus encontrada pela primeira vez na África do Sul. Há poucos dias, a China confirmou seu primeiro caso de outra cepa do vírus, detectada no Reino Unido. Isso gera preocupação porque as duas variantes são muito infecciosas. Ao contrário da maior parte do mundo, a China conseguiu controlar o vírus em grande parte com confinamentos rígidos e restrições de viagens. E o Japão declarou nesta quinta-feira estado de emergência em Tóquio e 3 prefeituras adjacentes para combater o aumento das infecções pelo novo coronavírus. A menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a medida entra em vigor nesta sexta-feira e vai durar até fevereiro.
E uma informação de última hora, a polícia de Washington, que é a capital americana, informou agora há pouco que 4 pessoas morreram durante a invasão de extremistas apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, que é o edifício sede do Congresso dos Estados Unidos. O ataque ocorreu ontem. Pelo menos 14 policiais ficaram feridos. Entre os mortos está uma mulher apoiadora de Trump, baleada pela guarnição que faz a segurança do local. Ela foi atendida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades não deram detalhes sobre as demais vítimas. Segundo a polícia, elas sofreram emergências médicas do lado de fora do edifício. 52 pessoas já foram presas. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje tem possibilidade de chuva em várias partes do país. Um ar quente e úmido está espalhado por quase todo o Brasil e muitas nuvens carregadas se formam. Então vamos acompanhar como fica a previsão do tempo. A quinta-feira será marcada por tempo bastante instável em algumas áreas do centro-sul do país. O dia até começa com aberturas de sol, mas pode chover forte entre a tarde e a noite nas 3 capitais da região sul do país, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e nas 4 capitais da região centro-oeste do Brasil. O dia já deve começar com várias pancadas de chuva, mas que intercalam bons períodos de sol no centro-sul de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte e também sobre áreas do oeste do estado de Mato Grosso do Sul. O tempo vai ficar bastante carregado com chuva a qualquer hora entre a região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná e também sobre o sul do estado de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, o tempo fica firme e sem chuva no centro-sul gaúcho e desde a região de Vitória, passando pelo norte do estado de Minas Gerais até o interior do Nordeste. A chuva ainda será passageira e não apresenta risco para temporais entre Salvador e a região de Natal. Já nas capitais São Luís e Fortaleza, o dia será marcado por várias pancadas de chuva com períodos de mormaço. O dia será marcado por vários temporais no extremo norte do estado do Amapá, no centro-oeste do Amazonas, no Acre e também sobre a capital Porto Velho. Em Manaus e nas demais áreas do país, o dia começa com bastante sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Campo Grande é de 21 graus e faz 22 graus pela manhã na capital paulista. A temperatura máxima chega a 36 graus em Cuiabá e no Rio de Janeiro e a máxima chega a 29 graus em Belo Horizonte. Para encerrar essa edição, todo começo de ano vem junto com aquela preocupação de quanto será gasto com material escolar, já que um novo ano letivo se inicia. E pensando nisso, o Procon de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa de preços. E olha, encontrou uma diferença de valores de um mesmo produto de até 754%. Dá para acreditar? Veja na reportagem. O Procon recebeu 120 listas de materiais escolares de instituições particulares. Os fiscais encontraram algumas irregularidades. 2 resmas para crianças do maternal de 1 a 3 anos, não há necessidade de 1000 folhas, né? Material de escritório. O órgão de defesa do consumidor explica que a agenda escolar pode compor a lista. O que não pode ser exigido é que ela seja personalizada de uma determinada marca ou da própria instituição de ensino. É a liberdade do pai, é faculdade do pai. Ele quer comprar ali na escola? Pode comprar. Se ele não quiser, ele pode comprar em outro local. Com base nas relações de materiais escolares, o Procon realizou levantamento de preço entre os dias 14 e 18 de dezembro. A maior variação foi encontrada no Durex 12 por 30. De 754% de diferença, né? O Procon comparou o preço de 233 itens em 11 estabelecimentos comerciais aqui na capital. O Procon garante que se os pais compararem os preços, poderão fazer uma bela economia. Calculamos, em média, que isso dá uma economia de 20% a 30%. Tem produtos que dá até um pouco mais, né? É isso aí, tem que pesquisar. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o seguro DPVAT. Tem novidades para esse ano. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais.